Nesse vídeo, eu irei revelar a verdade por trás da batalha dos mais fortes e por qual motivo o rei das fraudes, o rei das maldições, se tornou alvo de piadas e memes. Lá no começo da obra, Sukuna brota da mão do Itadori e ameaça Satoru Gojo, dizendo que o mataria. Eu prometo que você vai ser o primeiro amor. Em seguida, Satoru Gojo revela para nós quem era o Sukuna, nos apresentando a ele como o rei das maldições, alguém que existiu há mais de 1000 anos atrás. Satoru Gojo também afirma que naquela época, mesmo unindo todas as suas forças, os feiticeiros que desafiaram Sukuna foram completamente derrotados. Satoru também fala que após a sua morte, Sukuna viajou pelas eras como objeto amaldiçoado. Isso porque os seus dedos são indestrutíveis, até mesmo para o todo-poderoso gato de olhos azuis. Então, o único jeito de lidar com Sukuna era selando os seus dedos. Depois dessa explicação, Itadori pergunta para o Satoru Gojo quem era o mais forte, ele ou Sukuna. Satoru Gojo responde que se o Sukuna recuperasse todos os seus dedos, ele daria muito trabalho para ser derrotado. Porém, Gojo também afirma que não perderia de jeito nenhum. Isso levantou uma grande questão entre a comunidade dos fãs. Afinal, quem era o mais forte? Satoru Gojo, o homem conhecido como um feiticeiro mais forte, ou Ryomen Sukuna, aquele conhecido como o rei das maldições? Vários capítulos se passam e nós chegamos ao melhor arco de Jujutsu Kaisen, Shibuya. Neste arco, Sukuna provou para todos a razão pela qual recebeu o título de Rei das Maldições. Um homem cruel que não sentia pena de ninguém. Sukuna era a maldade em pessoa e o arco de Shibuya comprova isso por completo. Porque é neste arco que o hype que todo mundo tinha pelo Sukuna era absurdo. Sukuna foi capaz de derrotar com facilidade o Jogo, uma maldição de grau especial que matou diversas pessoas com extrema facilidade. Sukuna também foi capaz de derrotar e dominar a sombra mais poderosa do Megumi, a espada de 8 cabos divergente, General Divino Silas Mahoraga. E como se não bastasse, Sukuna ainda foi capaz de possuir o Megumi, um usuário da técnica das 10 sombras, uma das técnicas mais poderosas de Jujutsu Kaisen. Todos esses feitos fizeram com que o hype do Sukuna aumentasse de maneira drástica, principalmente quando foi revelado que no passado, um usuário da técnica das 10 sombras foi capaz de derrotar um usuário dos 6 olhos. A partir daí, todo mundo achava que o Sukuna no corpo do Megumi seria capaz de acabar com o Satoru Gojo. Mas alguns capítulos se passam e finalmente temos a tão esperada batalha entre os mais poderosos, Satoru Gojo contra Ryomen Sukuna. A batalha já começa de um jeito absurdo, com Satoru Gojo usando 200% do seu vazio roxo, uma técnica muito poderosa que apaga tudo que tiver no seu caminho. Apesar dessa técnica ser bem poderosa, o Sukuna foi capaz de peitá-la revestindo seu braço com energia amaldiçoada. E depois disso, Sukuna provoca Satoru Gojo, dizendo que ele era só mais um peixe na sua tábua de cortes. Satoru Gojo responde que não pegaria leve com Sukuna. Em seguida, ambos assumem as suas posições de luta e começam a trocar golpes. Até aqui tudo bem, porque tanto Sukuna quanto Gojo pareciam estar a se divertir. À medida que a batalha vai evoluindo, chega um ponto que ambos invocam as suas expansões de domínio. A princípio, os acertos garantidos da expansão do Sukuna e da expansão do Gojo se anulavam. Isso porque eles se atacavam ao mesmo tempo. Então, isso não gerava dano nem para o Sukuna, nem para o Satoru Gojo. Mas durante a batalha de domínios, Sukuna é mais estratégico e amplifica o seu domínio como uma versão modificada do domínio simples para anular o infinito do Gojo. Ou seja, ela basicamente atravessou o infinito do Satoru Gojo e o acertou com o seu clivar, fazendo todo mundo pensar que o Satoru Gojo perderia. Mas como o Satoru Gojo é um gênio, óbvio que ele não perderia assim tão fácil. Para
se livrar dos cortes do Sukuna, ele utilizou a energia amaldiçoada reversa para se curar e conseguiu anular o domínio do Sukuna usando as suas técnicas. Nesse ponto, o Sukuna entra em desvantagem, porque nem o Gojo e nem o Sukuna poderiam usar os seus domínios novamente. E por essa razão, Satoru Gojo tomou a vantagem nesta batalha, principalmente por causa do seu Mugen, já que o Sukuna não teria como atingi-lo. Isso faz com que Sukuna invoque uma Horaga, um Shikigami capaz de se adaptar a qualquer técnica usada contra ele. E meus amigos, a partir daqui, os memes começaram. Tudo porque o Sukuna falou tanto que derrotaria o Satoru Gojo, mas para isso ele precisou roubar o corpo do Megumi, bem como as suas técnicas, o que nos leva a pensar que Satoru Gojo é sim mais forte que Sukuna, já que se ele não tivesse a técnica das 10 sombras do Megumi, ele já estaria morto e Satoru Gojo já teria vencido. E como se não bastasse, mesmo roubando o corpo e as técnicas do Megumi, Sukuna ainda foi humilhado. Ele apanha tanto pro Satoru Gojo e no final de tudo é nocauteado, fazendo com que uma Horaga seja invocado mais uma vez. Após recobrar a consciência, Sukuna retorna e dessa vez invoca mais um Shikigami, tornando essa batalha num 3 contra 1. E mesmo assim, Satoru Gojo conseguiu bater de frente com os 3, provando que é de fato o mais forte. Aqui foi o limite, porque o tanto de meme que foi feito do Sukuna fez com que ele se tornasse uma piada. Deu até pena. Mas agora falando sério, o Sukuna não é e nunca foi fraco. O que acontece é que o seu oponente é Satoru Gojo, o homem mais poderoso do anime. Os seus poderes e as suas habilidades são muito roubadas. E mesmo assim, eu volto a repetir, o Sukuna não é fraco. No corpo do Megumi, mesmo tendo um tempo de contato tão curto com a técnica das 10 sombras, Sukuna a utilizava com tanta maestria que parece que ele era usuário das 10 sombras há muito tempo. Ele consegue utilizar a técnica das 10 sombras melhor que o próprio Megumi. E também, o Sukuna possuir uma Horaga não é injusto. Isso torna a luta mais interessante. Afinal de contas, não se pode querer que uma maldição seja justa em uma batalha. O Sukuna pode até ser arrogante, mas ele não é burro. Ele sabe que uma Horaga é uma arma útil contra Satoru Gojo, e por essa razão é vantajoso usá-lo. Mas o único problema é que Sukuna, o grande rei das maldições, que foi hypado desde o começo do anime, o fato dele precisar do poder de outra pessoa e ainda ter dificuldades na luta, querendo ou não, é bem engraçado.